O som do feedback do microfone cortou o murmúrio alegre dos convidados como uma faca. Júlia sentiu o coração disparar quando viu o homem de terno cinza subir ao pequeno palco improvisado no salão. Não era o DJ. Não era nenhum dos padrinhos. As mãos dela tremeram tanto que quase derrubou o buquê de crisântemos brancos. Lucas, ao seu lado, ficou pálido como cera, os dedos apertando os dela com força incomum. O murmúrio cessou completamente. Silêncio absoluto. O homem abriu um envelope amarelado, ajustou os óculos e começou a ler com voz grave e solene. As primeiras palavras fizeram as pernas de Júlia fraquejarem. Sua tia Rosa levou a mão à boca, abafando um grito. O pai de Lucas fechou os olhos, como se tentasse conter algo que estava prestes a transbordar. E foi então, naquele instante congelado no tempo, que Júlia percebeu que nada seria como imaginara. Antes de começarmos, dá uma olhada se você já está inscrito no canal. Se ainda não está, clica ali no sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E me conta nos comentários, de qual cidade e país você está ouvindo essa história. Adoro saber de onde vocês são. Essa história de hoje vai mexer com o seu coração e te fazer refletir sobre família, perdas e recomeços. Então acomoda-se aí e vamos juntos nessa jornada. O trem cortava a paisagem montanhosa de Minas Gerais com seu ritmo cadenciado e hipnotizante. Era final de abril de 2024 e as árvores exibiam aquele verde vibrante que só a estação chuvosa consegue proporcionar. Os ipês amarelos pontilhavam as encostas com suas flores vistosas, e o céu azul parecia pintado à mão. Júlia, porém, não conseguia apreciar nada daquilo. Sentada no banco duro do vagão, ela mantinha os braços cruzados e o olhar fixo em algum ponto indefinido à sua frente, enquanto sua avó Rosa, animada, não parava de comentar sobre as belezas da região. Que lugar maravilhoso, minha filha! Olha só essas montanhas, esses pássaros cantando. Rosa suspirava encostada na janela com um sorriso no rosto. Júlia apenas resmungou em resposta. Como poderia compartilhar o entusiasmo da avó quando sua lua de mel dos sonhos havia sido brutalmente cancelada? Até poucos dias atrás, ela imaginava estar embarcando para Cancún, tomando drinks à beira-mar, explorando ruínas maias e aproveitando hotéis 5 estrelas. Em vez disso, estava naquele trem barulhento, indo para uma cidadezinha perdida no interior. O motivo da viagem era uma decepção amarga. Júlia tinha certeza de que, após o casamento elegante que planejara durante meses, ela e Lucas começariam sua vida juntos em um belo apartamento em Belo Horizonte. Lucas era desenvolvedor de sistemas, trabalhava remotamente para uma grande empresa de tecnologia e vinha de uma família que ela sempre considerou bem-sucedida. Seu sogro, Fernando Andrade, era um respeitado arquiteto que trabalhava na Secretaria de Cultura da cidade. Sua sogra, Helena, havia sido proprietária de um laboratório de análises clínicas. Tudo indicava estabilidade e conforto. Mas então veio a bomba. Semanas antes do casamento, Lucas começou a agir de forma estranha, viajando constantemente para Belo Horizonte, sempre voltando mais sombrio e fechado. Júlia tentou perguntar o que estava acontecendo, mas ele sempre desviava do assunto com desculpas vagas sobre problemas de família e questões a resolver. Ela chegou a temer que ele quisesse cancelar o casamento, mas quando finalmente pressionou para obter respostas, Lucas apenas disse que precisava de um tempo para processar algumas coisas e que tudo ficaria claro depois da cerimônia. O casamento aconteceu em março, mas não foi nada do que Júlia havia sonhado. Em vez da festa luxuosa com 200 convidados em um salão sofisticado, houve apenas uma cerimônia simples em um restaurante modesto, com menos de 50 pessoas. O vestido que ela usou foi o mais básico que encontrou na loja, não o modelo importado que tinha escolhido meses antes. Não houve banda ao vivo, apenas um som ambiente discreto. E o mais estranho, durante a cerimônia, o tabelião da família Andrade estava presente, e por algum motivo que Júlia não compreendera na época, ele havia subido ao microfone antes do brinde. Agora, sentada naquele trem, Júlia revivia aquele momento incômodo.
O tabelião, um homem alto de cabelos grisalhos chamado Doutor. Mendes havia aberto um envelope e lido algo que ela mal conseguiu processar na hora, atordoada como estava com tudo. Mas lembrava-se vagamente de palavras como última vontade, Helena Andrade e propriedade rural em Santa Rita do Vale. Lucas havia apertado sua mão com força enquanto o homem falava, e seu sogro Fernando mantinha os olhos fechados, como se estivesse lutando contra alguma emoção avassaladora. Chegamos, querida. A voz de Rosa trouxe Júlia de volta ao presente. O trem estava parando em uma estação minúscula, pouco mais que uma plataforma de concreto cercada por mato. Lucas já estava de pé, ajustando a mochila nas costas e pegando as malas. Ele ofereceu um sorriso tentativo para a esposa, mas Júlia apenas revirou os olhos. Como ele podia estar tão animado com aquilo tudo? Eles estavam sendo exilados para o meio do nada, longe de tudo e de todos. A estação de Santa Rita do Vale era exatamente o que Júlia esperava, um lugar esquecido pelo tempo. Não havia táxi, não havia Uber, não havia nada além de uma rua de terra batida ladeada por casas simples com telhados de cerâmica vermelha. O ar cheirava a terra molhada e fumaça de lenha. Galinhas ciscavam livremente pelos quintais, e um cachorro vira-lata veio farejar suas malas com curiosidade. Júlia olhou ao redor com desânimo absoluto. Pelo menos tinha sinal de celular fraco, mas de que adiantava quando não havia um café decente, uma loja de roupas ou qualquer forma de entretenimento civilizado por quilômetros? Vamos andando. É só uns 15 minutos daqui, Lucas disse, pegando as malas maiores. A casa da vovó Célia fica logo ali depois da praça principal. Júlia suspirou dramaticamente, mas não tinha escolha. Calçando seus tênis brancos, que logo estariam sujos de barro, ela tinha certeza. Começou a caminhar pela rua esburacada. A avó Rosa, sempre otimista, já estava cumprimentando os vizinhos curiosos que espreitavam pelas janelas. Júlia manteve a cabeça baixa, sentindo-se completamente deslocada naquele cenário rural. As casas de Santa Rita do Vale tinham um charme rústico que Júlia não estava disposta a admitir. Janelas com molduras pintadas de cores vivas, varandas cobertas por trepadeiras floridas, jardins repletos de hortaliças e plantas medicinais. Crianças brincavam na rua, gritando e rindo. Um grupo de senhoras conversava animadamente em frente à igreja, enquanto um vendedor ambulante oferecia pamonhas e bolos de fubá. Era como voltar 50 anos no tempo, e Júlia odiava cada segundo daquilo. Por que estamos aqui, Lucas? Ela finalmente explodiu, parando no meio da rua. Por que você me trouxe para esse lugar? Onde está a nossa lua de mel? Onde está o apartamento que você prometeu? Onde está a vida que eu imaginei que teríamos juntos? Lucas virou-se para ela, os olhos cheios de uma tristeza que ela ainda não compreendia completamente. Ele abriu a boca para responder, mas apenas balançou a cabeça e continuou andando. A avó Rosa colocou a mão no ombro de Júlia, oferecendo um olhar compassivo, mas sem palavras de conforto. A casa ficava no final de uma rua tranquila, cercada por um muro baixo de pedras e um portão de madeira verde musgo que rangeu ao ser aberto. O terreno era generoso, com árvores frutíferas espalhadas pelo jardim e canteiros que já foram organizados, mas agora estavam tomados por mato. Jabuticabeiras, limoeiros e um abacateiro imenso faziam sombra sobre o telhado de duas águas. A casa em si era de alvenaria, pintada de amarelo desbotado, com janelas azuis e uma varanda coberta na frente. Júlia olhou para aquilo tudo e sentiu vontade de chorar. Dentro, o cheiro de mofo e madeira velha era inconfundível. Móveis antigos cobertos por lençóis brancos davam à sala um ar fantasmagórico. O piso era de tábuas corridas, rangendo sob cada passo. A cozinha tinha um fogão a lenha de ferro fundido e uma pia de pedra-sabão. No quarto principal, uma cama de casal com cabeceira entalhada e um guarda-roupa de cedro ocupavam quase todo o espaço. Júlia passou os dedos pela camada de poeira que cobria tudo e fez uma careta de nojo.
Vamos precisar de alguns dias para deixar isso habitável, Lucas disse, abrindo as janelas para arejar. A luz do sol invadiu os cômodos, revelando teias de aranha nos cantos e manchas de umidade nas paredes. Mas também revelou detalhes encantadores: azulejos portugueses antigos na cozinha, vitrais coloridos nas janelas do corredor, um lustre de cristal, empoeirado, mas ainda bonito, na sala de jantar. A avó Rosa já estava arregaçando as mangas, procurando vassouras e panos no depósito dos fundos. Isso aqui era da sua avó? Júlia perguntou a Lucas, tentando entender. Ele assentiu, passando a mão pelos cabelos castanhos, de um jeito que ela já reconhecia como sinal de nervosismo. Vovó Célia morou aqui a vida toda. Minha mãe vinha visitá-la algumas vezes por ano, principalmente no verão e nas festas de fim de ano. Quando a vovó faleceu há 3 anos, minha mãe manteve a casa, mas raramente conseguia vir. Depois do que aconteceu, a casa ficou abandonada. Sua voz falhou nas últimas palavras. Júlia sentiu uma pontada de culpa por sua própria ingratidão. Ela sabia que a sogra Helena havia falecido em janeiro, poucos meses antes. Lucas tinha ficado devastado, viajando às pressas para Belo Horizonte e passando semanas afastado, mergulhado em tristeza. Júlia o havia apoiado como pôde, mas naquela época ainda estava focada nos preparativos do casamento e não havia compreendido a magnitude do que a família Andrade estava enfrentando. Agora, começava a perceber que havia muito mais por trás daquela mudança repentina de planos. Os dias seguintes foram uma maratona de limpeza. Lucas contratou um ajudante da cidade para consertar as dobradiças soltas, substituir telhas quebradas e fazer pequenos reparos. Júlia, relutantemente, pegou vassoura e esfregão, ajudando a avó Rosa a tirar anos de poeira e abandono de cada canto. Elas lavaram janelas, encerraram o piso de madeira, pintaram as paredes da cozinha e do banheiro. Aos poucos, a casa começou a ganhar vida novamente, e Júlia teve que admitir, apenas para si mesma, que havia uma certa satisfação em ver o resultado do trabalho duro. Uma das vizinhas, Dona Edna, apareceu no 3º dia trazendo um bolo de fubá ainda quente e uma garrafa de licor de jabuticaba caseiro. Era uma senhora robusta de uns 60 anos, com cabelos grisalhos presos num coque e um sorriso caloroso. Soube que a casa da Dona Célia finalmente tem moradores de novo. Que alegria, meu filho! Sua avó era uma mulher maravilhosa, sabe? Fazemos muita falta dela aqui na comunidade. Lucas agradeceu emocionado, e Júlia percebeu lágrimas nos olhos dele. Dona Edna logo se tornou uma presença constante. Ela ensinava Júlia a acender o fogão a lenha corretamente, compartilhava mudas de temperos para começar uma pequena horta e contava histórias sobre os tempos em que a vovó Célia organizava festas juninas no quintal para todas as crianças da vizinhança. Essa casa sempre foi cheia de vida e alegria, ela dizia com nostalgia. Fico feliz em ver jovens aqui de novo. Santa Rita precisa de gente nova para não virar cidade fantasma. Uma tarde, enquanto Lucas trabalhava no laptop instalando o equipamento de internet que finalmente havia chegado, Júlia decidiu explorar o quintal mais a fundo. Além das árvores frutíferas, descobriu um galinheiro abandonado que poderia ser reformado. Uma área que claramente já foi uma horta. Agora só mato e algumas couves bravas persistentes. E um galpão cheio de ferramentas antigas, potes de vidro e caixas empoeiradas. Curiosa, começou a abrir as caixas. Dentro encontrou de tudo. Revistas antigas dos anos 70 e 80, fotografias amareladas mostrando festas e reuniões familiares, um conjunto de louças de porcelana embrulhadas em jornal, varas de pescar artesanais feitas de bambu e até alguns livros de receitas escritos à mão pela vovó Célia. Júlia sentou-se no chão poeirento do galpão, folheando um dos cadernos de receitas. A caligrafia caprichada descrevia como fazer doce de leite, queijo Minas, broa de fubá, licores variados. Havia anotações sobre as melhores épocas para plantar cada hortaliça e observações sobre o clima. Encontrou os tesouros da vovó?
Lucas apareceu na porta do galpão, sorrindo. Júlia levantou os olhos, ainda segurando o caderno. Sua avó escrevia muito bem. E aparentemente era uma cozinheira incrível. Ele sentou-se ao lado dela, pegando uma das fotografias. Na imagem, uma mulher de meia-idade com um avental florido sorria para a câmera, rodeada por crianças. Essa é a vovó Célia. E esse menino aqui, ele apontou para um garoto de uns 7 anos. Sou eu, passei muitos verões aqui quando criança. Foram os melhores momentos da minha vida. Pela primeira vez, desde que haviam chegado, Júlia sentiu algo além de ressentimento. Havia uma história ali, memórias importantes, raízes que Lucas queria preservar. Ela ainda não entendia completamente por que tinham vindo para Santa Rita do Vale, mas começava a perceber que aquela casa significava muito mais para seu marido do que ela imaginara. E talvez, apenas talvez, houvesse algo de valor naquele lugar esquecido pelo resto do mundo. Júlia acordou com o som de galos cantando e o cheiro de café passado na coadora de pano. Ainda desorientada, levou alguns segundos para lembrar onde estava. O quarto era simples, mas acolhedor agora que haviam limpado e arrumado tudo. As cortinas de renda filtravam a luz dourada da manhã e pela janela aberta vinha uma brisa fresca carregando o perfume das flores do quintal. Ela espreguiçou-se, sentindo os músculos doloridos dos dias de trabalho físico, algo completamente novo para ela. Na cozinha, a avó Rosa já estava preparando o café da manhã. Pão de queijo quentinho, requeijão cremoso, geleia de goiaba caseira, presente de Dona Edna, e o café forte e aromático que Lucas adorava. Bom dia, dorminhoca. Pensei que você fosse ficar na cama até meio-dia. Rosa brincou, servindo uma caneca para a neta. Júlia resmungou algo ininteligível e sentou-se à mesa, ainda lutando para despertar completamente. Lucas já estava sentado com o laptop aberto, revisando códigos enquanto comia. Consegui falar com o pessoal do projeto ontem à noite, ele disse sem tirar os olhos da tela. Eles concordaram em me dar mais prazo, mas preciso entregar a primeira versão em 3 semanas. Vou ter que trabalhar bastante. Júlia tomou um gole do café e fez uma careta. Era forte demais para o gosto dela, acostumada com os lattes adocicados das cafeterias de Belo Horizonte, mas tinha que admitir que combinava com aquela manhã fresca de montanha. Depois do café, Júlia decidiu que já tinha limpado, varrido e esfregado o suficiente. Precisava fazer algo, qualquer coisa, para não enlouquecer de tédio. Pegou o celular, mas o sinal estava fraquíssimo. Suas amigas de Belo Horizonte haviam mandado mensagens perguntando sobre a lua de mel, e ela não sabia nem o que responder. Estou no meio do nada, ajudando a reformar uma casa velha. Não parecia uma resposta empolgante. Desanimada, guardou o celular e saiu para a varanda. O dia estava lindo. O céu azul sem nuvens, o sol aquecendo agradavelmente, os pássaros cantando alegremente nas árvores. Júlia observou o quintal e percebeu o quanto ele estava diferente já. Os canteiros que estavam cobertos de mato agora mostravam a terra preparada. As árvores frutíferas podadas pareciam mais saudáveis. O caminho de pedras até o portão estava limpo e definido. Havia trabalho ali, mas também havia resultado. E pela primeira vez, ela sentiu um impulso estranho. Queria fazer parte daquilo. Dona Edna apareceu pelo portão carregando uma cesta. Bom dia, minha querida. Trouxe umas mudas de manjericão, alecrim e hortelã para você começar uma hortinha de temperos. E olha só. Ela abriu a cesta, revelando tomatinhos cereja, pimentões e chuchu. Sobrou da minha horta. Quer aprender a fazer uma conserva? Júlia hesitou. Ela nunca havia feito conserva na vida. Na verdade, mal sabia cozinhar além de massas básicas e sanduíches. Mas algo naquele convite a atraiu. As duas passaram a tarde toda na cozinha. Dona Edna ensinava pacientemente cada etapa: esterilizar os potes de vidro, preparar a salmoura, cortar os legumes no tamanho certo, temperar adequadamente. Ela contava histórias enquanto trabalhava, sobre como aprendeu aquelas técnicas com a própria mãe, sobre os tempos em que não havia geladeira
e as conservas eram essenciais para preservar alimentos. Júlia ouvia fascinada, suas mãos ocupadas descascando pimentões. Sabe, menina, a vida no interior não é fácil, Dona Edna disse enquanto fechava os potes. Mas tem suas vantagens. Aqui a gente conhece todo mundo, ajuda uns aos outros, vive num ritmo mais calmo. Claro que falta muita coisa que tem na cidade grande, mas às vezes é bom desacelerar um pouco. Júlia assentiu pensativa. Ela sempre viveu em ritmo acelerado. Faculdade puxada, estágio exigente, depois trabalho freelance com prazos apertados. Nunca havia parado para simplesmente existir, sem pressa, sem pressão. À noite, Lucas finalmente desligou o computador e veio jantar. Júlia havia preparado uma sopa simples com os legumes que sobraram das conservas e ficou surpreendida quando ele elogiou efusivamente. Está delicioso, amor. Você está se tornando uma cozinheira de mão cheia. Ela revirou os olhos, mas não conseguiu esconder um sorriso. Era estranho sentir orgulho de algo tão simples quanto uma sopa. Mas ali estava ela, sentindo exatamente isso. Depois do jantar, sentaram-se na varanda. O céu estava repleto de estrelas, muito mais visíveis ali do que na cidade poluída. Lucas apontou constelações, contando histórias que a vovó Célia lhe ensinara quando criança. Júlia encostou a cabeça no ombro dele, finalmente relaxando um pouco. Ainda estou com raiva de você por não ter me explicado tudo antes, ela disse baixinho. Eu sei, ele respondeu beijando o topo da cabeça dela. E vou explicar. Prometo. Só preciso encontrar as palavras certas. Naquela noite, Júlia dormiu melhor do que havia dormido em semanas. Não havia barulho de trânsito, nem luzes artificiais invadindo o quarto, nem preocupações sobre reuniões ou prazos. Apenas o silêncio reconfortante da noite no interior, quebrado ocasionalmente pelo coachar de sapos no lago próximo. E em seus sonhos, pela primeira vez desde que chegara a Santa Rita do Vale, ela não estava tentando fugir. Estava plantando algo, cuidando de um jardim que florescia sob suas mãos. A semana passou num ritmo que Júlia jamais experimentara. Não havia hora marcada para nada, exceto pelas refeições que seguiam o horário natural da fome. Ela acordava com o sol, tomava café sem pressa, passava as manhãs ajudando a avó Rosa com os afazeres domésticos ou explorando o terreno. As tardes eram reservadas para pequenos projetos, plantar as mudas que Dona Edna trouxera, organizar o galpão, arrumar a antiga despensa que encontrara nos fundos da casa. E as noites eram tranquilas, com conversas na varanda e o céu estrelado como companhia. Lucas trabalhava intensamente em seu projeto, mas sempre parava para as refeições e reservava as noites para estar com Júlia. Ele parecia mais leve ali, menos estressado do que costumava ser em Belo Horizonte. Suas ombros não estavam mais permanentemente tensas, e ele sorria com mais frequência. Júlia percebeu que o ambiente estava fazendo bem a ele, mesmo que ainda não entendesse completamente os motivos que os haviam levado até ali. Numa manhã de sábado, Júlia acordou com um plano. Ela havia encontrado aquelas varas de pescar artesanais no galpão e ficara curiosa. Lucas, vamos pescar hoje? Ela sugeriu durante o café. Ele levantou os olhos, surpreso. Você quer ir pescar? A Júlia, que reclamava de acordar cedo, quer ir pescar? Ela jogou um pano de prato nele, rindo. Estou tentando aproveitar esse lugar, já que vamos ficar aqui sabe-se lá por quanto tempo. E você disse que pescava aqui quando criança. Quero ver. O lago ficava a uns 20 minutos de caminhada, seguindo uma trilha estreita que cortava um bosque de eucaliptos. A manhã estava fresca e agradável, com uma névoa leve ainda pairando sobre as árvores. Júlia descobriu que gostava de caminhar daquela forma, sem destino urgente, apenas observando a natureza ao redor. Pássaros cantavam, esquilos pulavam de galho em galho e, em determinado ponto, avistaram até um veado que os observou por alguns segundos antes de desaparecer no mato. O lago era pequeno, mas encantador, cercado por tábuas e nenúfares. A água estava calma como um espelho, refletindo o céu azul e as nuvens brancas. Lucas preparou as varas com a habilidade de quem fizera aquilo muitas vezes, escolhendo minhocas como isca.
A técnica é simples, ele explicou, mostrando a Júlia como segurar a vara e lançar a linha. Agora é só ter paciência. Paciência. Aquela palavra que Júlia sempre teve dificuldade em praticar. Ficaram ali por horas. No início, Júlia estava impaciente, verificando a linha a cada 2 minutos, mas gradualmente entrou no ritmo tranquilo da pesca. Não era sobre pegar peixes, percebeu ela. Era sobre estar ali, presente no momento, ouvindo os sons da natureza, sentindo a brisa no rosto, observando a luz do sol dançando na superfície da água. Era meditação disfarçada de atividade. E, para sua surpresa, ela adorou. Quando finalmente pegou seu primeiro peixe, uma tilápia pequena, Júlia gritou de alegria como uma criança. Lucas riu tanto que quase caiu da pedra onde estava sentado. Você deveria ver sua cara agora, totalmente diferente daquela garota mal-humorada que desceu do trem há 2 semanas. Júlia fez uma careta para ele, mas estava radiante. Eles pegaram mais alguns peixes, o suficiente para um almoço. Lucas sugeriu soltar os menores de volta, para garantir que sempre teremos peixe aqui. E Júlia concordou, sentindo-se estranhamente conectada àquele ecossistema. Na volta para casa, passaram pela igreja da praça principal. O padre estava organizando umas caixas na porta e os cumprimentou calorosamente. Vocês devem ser o neto da Dona Célia. Que alegria ter vocês na comunidade. Dona Célia era uma das nossas fiéis mais queridas. Lucas conversou um pouco com ele e Júlia ficou observando. Havia algo reconfortante naquela familiaridade, na forma como as pessoas de Santa Rita se conheciam e se importavam umas com as outras. Em casa, Lucas ensinou Júlia a limpar e preparar os peixes. Ela estava relutante no início. Nunca havia lidado com peixe cru antes, mas ele foi paciente, mostrando cada etapa. Minha vovó me ensinou isso quando eu tinha uns 8 anos. Ela dizia que era importante saber de onde vinha nossa comida, valorizar o processo. Júlia escutava atentamente, começando a entender melhor o vínculo profundo que Lucas tinha com aquele lugar e aquelas tradições. O almoço de peixe frito com polenta cremosa foi um dos melhores que Júlia já comera. Não por ser sofisticado ou elaborado, mas porque ela havia participado de todo o processo. Pescou, preparou, cozinhou. Havia suor e esforço ali, mas também satisfação. A avó Rosa elogiou efusivamente, e até Dona Edna, que apareceu para emprestar uma forma de bolo, provou e aprovou. Vocês vão se dar muito bem aqui, podem acreditar, ela disse com seu sorriso caloroso. À tarde, enquanto Lucas voltava ao trabalho, Júlia subiu ao sótão que haviam descoberto acima do galpão. Era um espaço abafado e poeirento, cheio de caixas e objetos antigos. Ela passou horas ali, explorando os pertences da vovó Célia. Encontrou álbuns de fotografias que documentavam décadas da vida da família Andrade em Santa Rita. Viu Lucas criança, brincando no mesmo quintal que agora cuidavam. Viu Helena, sua sogra, jovem e sorridente, abraçada à mãe. Viu Fernando em fotos antigas, visitando aquela casa em diversas ocasiões festivas. Havia também documentos, escrituras antigas, cartas guardadas em envelopes amarelados, recortes de jornal sobre eventos locais. Júlia folheava tudo com curiosidade crescente, sentindo que estava montando um quebra-cabeça, conhecendo a história daquela família que agora era sua também. E em algum lugar no fundo de sua mente, começava a se formar uma pergunta urgente. O que realmente acontecera com a família de Lucas? Por que tinham perdido tudo? E por que vieram se refugiar naquela casa antiga, no interior de Minas? A noite caiu suave sobre Santa Rita do Vale. Júlia havia preparado um jantar simples. Arroz, feijão tropeiro, couve refogada e os filés de tilápia que sobraram do almoço. A mesa estava posta na varanda, onde uma brisa fresca tornava a temperatura perfeita. Velas improvisadas em potes de vidro iluminavam suavemente o ambiente, e o som dos grilos criava uma trilha sonora natural. A avó Rosa havia se recolhido cedo, alegando cansaço, deixando o casal sozinho. Lucas estava diferente aquela noite.
Júlia percebia pela forma como ele empurrava a comida no prato sem realmente comer, pelo jeito como olhava fixamente para algum ponto distante. Ela conhecia aquela expressão. Era a mesma que ele tinha quando estava reunindo coragem para dizer algo difícil. Ela esperou pacientemente, deixando que ele encontrasse as palavras no próprio tempo. Afinal, havia aprendido ali sobre paciência. Júlia, ele finalmente falou, sua voz rouca de emoção. Preciso te contar o que aconteceu com minha família. Por que estamos aqui? Por que tudo mudou tão drasticamente? Júlia colocou o garfo de lado e pegou na mão dele através da mesa. Estou ouvindo, amor. Sem julgamentos, sem pressão, no seu tempo. Lucas respirou fundo, como um mergulhador se preparando para descer às profundezas escuras do oceano. Tudo começou em março do ano passado, em 2023, ele iniciou. Meu pai trabalhava na Secretaria de Cultura, lembra? Uma das responsabilidades dele era aprovar ou negar licenças para demolição ou reforma de prédios históricos. Um dia apareceu um empresário chamado Maurício Bernardes no escritório dele. Ele queria demolir um casarão antigo no centro de Belo Horizonte para construir um shopping center. Ofereceu documentos, estudos de impacto, tudo muito bem preparado. Lucas fez uma pausa, bebendo um gole de água. Mas meu pai percebeu que aquele casarão era um exemplar raro da arquitetura colonial mineira. Era protegido por lei, um patrimônio histórico importante. Ele negou a licença. O Maurício Bernardes não aceitou a negativa e tentou subornar meu pai. Colocou um envelope cheio de dinheiro na mesa dele, na cara dura. Meu pai o expulsou do escritório. Júlia começava a ter um mau pressentimento sobre onde aquela história levaria. Algumas semanas depois, em maio, Lucas continuou, sua voz ficando mais tensa. Minha irmã Sofia foi atropelada a caminho da universidade. Um carro em alta velocidade, com vidros escuros e placas sujas de barro. O motorista fugiu do local. Sofia sobreviveu, mas ficou paraplégica. Teve que fazer cirurgias complexas na coluna. Foi terrível, Júlia. Minha irmã, que era tão ativa, que amava dançar e praticar esportes, de repente presa a uma cadeira de rodas. Júlia sentiu as lágrimas brotando. Ela havia conhecido Sofia apenas brevemente, numa videochamada meses atrás. A garota estava nos Estados Unidos, fazendo tratamento e reabilitação. Lucas nunca havia entrado em detalhes sobre o acidente e Júlia respeitara seu silêncio. Agora entendia por quê. Meus pais venderam quase tudo para pagar o tratamento dela. A casa de veraneio que tínhamos em Capitólio, os carros importados, economias de anos. Encontraram médicos especializados nos Estados Unidos que poderiam operar. Foi um sucesso. Sofia recuperou algum movimento, mas nunca mais vai andar normalmente. Enquanto minha irmã estava se recuperando, Lucas prosseguiu, sua voz agora carregada de raiva mal contida. Em junho, o laboratório da minha mãe pegou fogo. Um incêndio criminoso. Isso ficou claro pela investigação. Alguém despejou acelerante químico e ateou fogo durante a madrugada. Minha mãe perdeu tudo, equipamentos caríssimos, anos de trabalho, sua reputação, sua fonte de renda. Foi devastador. Ela tentou reconstruir, mas as dívidas eram enormes. Tiveram que vender o apartamento onde moravam. Júlia estava em choque absoluto. Lucas, você está me dizendo que alguém... que esse Maurício... Ela mal conseguia formular a pergunta. Lucas assentiu sombriamente. Não tínhamos provas. Era tudo circunstancial. A polícia investigou o atropelamento e o incêndio, mas nunca encontrou nada concreto. As câmeras de segurança do local do atropelamento estavam misteriosamente desligadas. As gravações do laboratório foram destruídas no incêndio. Parecia que alguém muito poderoso estava cobrindo os rastros. Minha mãe entrou em depressão profunda. Lucas continuou, e agora havia lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela começou a beber para afogar a dor. Perdeu o interesse por tudo. Meu pai tentava mantê-la animada, mas estava destruído por dentro também. Eles se mudaram para um apartamento minúsculo. Meu pai continuou trabalhando, mas estava sendo pressionado a se aposentar precocemente. E
Eu estava em São Paulo terminando o mestrado, tentando manter uma aparência de normalidade para você, planejando nosso casamento. Por que você não me contou? Júlia perguntou baixinho, apertando a mão dele. Por que passou por tudo isso sozinho? Lucas olhou para ela com olhos vermelhos. Porque você estava tão feliz planejando o casamento. Estava radiante, empolgada com cada detalhe. Eu não queria estragar isso para você. E honestamente, achei que conseguiria resolver tudo antes que você descobrisse. Achei que meu pai conseguiria provar que foi o Maurício, que conseguiríamos justiça, que tudo voltaria ao normal. Mas não voltou, Júlia percebeu. Sua mãe... Ela começou hesitante. Lucas fechou os olhos, as lágrimas continuando a cair. Ela não aguentou. 2 dias depois do Ano Novo, em janeiro deste ano, meu pai a encontrou. Ela não resistiu à depressão e ao desespero. O médico disse que foi o coração, enfraquecido pelo estresse e pelo álcool. Mas eu sei que foi a tristeza que realmente tirou a vida dela. Ela simplesmente desistiu de viver. Júlia se levantou e abraçou Lucas por trás, deixando suas próprias lágrimas molharem o ombro dele. Agora entendia tudo. O casamento simples, a mudança repentina de planos, a vinda para Santa Rita. Lucas estava fugindo da dor, tentando encontrar paz no único lugar onde ainda tinha boas lembranças. E ela, absorta em suas próprias expectativas e decepções, não havia compreendido nada. A vergonha e a compaixão inundaram seu coração em ondas alternadas. O testamento, ela sussurrou de repente, lembrando da cena estranha no casamento. O tabelião leu o testamento da sua mãe durante nossa cerimônia. Lucas assentiu. Minha mãe deixou esta casa para mim. Era o último bem que restava da família, a herança da vovó Célia que ela havia preservado. No testamento, ela escreveu que queria que eu viesse para cá, que encontrasse paz e recomeçasse minha vida longe de tudo que havia nos destruído. Ela queria que eu fosse feliz, Júlia. Era o último pedido dela. Júlia compreendeu então a profundidade do amor daquela mulher por seu filho. Mesmo no fundo da depressão e do desespero, Helena havia pensado no futuro de Lucas. Havia garantido que ele tivesse um refúgio, um lugar para se curar. E Júlia, egoísta e insensível, havia reclamado de cada momento ali. A vergonha era quase insuportável. Eu sinto muito, ela disse, a voz embargada. Sinto muito por ter sido tão mesquinha, por não ter entendido, por ter pensado apenas em mim. Você não sabia. Lucas a tranquilizou, virando-se para abraçá-la de frente. Eu não contei. A culpa é minha, mas agora você sabe. E talvez, só talvez, possamos construir algo bom aqui, algo que honre a memória da minha mãe e da vovó Célia. Um novo começo, longe da escuridão que nos perseguiu. Eles ficaram abraçados por um longo tempo, chorando juntos, compartilhando a dor que Lucas carregara sozinho por tanto tempo. Quando finalmente se separaram, Júlia tinha certeza de uma coisa: ela não ia mais reclamar de Santa Rita do Vale. Ia abraçar aquele lugar, ia fazer dele um lar de verdade para eles dois. E de alguma forma ia ajudar Lucas a encontrar a paz que sua mãe tanto desejara para ele. Era o mínimo que podia fazer. Os dias que se seguiram à confissão de Lucas foram de uma tranquilidade melancólica. Júlia acordava cedo e passava horas cuidando do jardim, como se cada planta que florescia fosse uma forma de pedir desculpas silenciosas por sua insensibilidade inicial. Ela plantou girassóis ao longo da cerca, hortaliças na área que haviam preparado nos fundos e até conseguiu fazer mudas de rosas a partir de galhos que Dona Edna lhe dera. Suas mãos, antes sempre impecavelmente cuidadas, agora tinham calos e unhas com terra embaixo, mas ela não se importava. Lucas mergulhou ainda mais no trabalho, mas agora Júlia entendia que era sua forma de processar o luto. Ela não o pressionava a conversar quando ele queria ficar quieto, mas sempre estava presente quando ele precisava. Algumas noites, ele acordava suando de pesadelos sobre o acidente da irmã ou o incêndio do laboratório. Júlia o segurava até que ele se acalmasse, sussurrando palavras de conforto.
sendo a âncora que ele precisava naquele mar de dor. A conexão com a internet finalmente estava estável e Júlia retomou seu trabalho de tradução. Descobriu que era surpreendentemente produtiva ali, no silêncio do interior. Sem as distrações constantes da cidade, sem os convites intermináveis para bares e festas, ela conseguia focar. Seus clientes notaram a melhora na qualidade e na velocidade das entregas. Um deles até comentou: "Não sei o que mudou, Júlia, mas suas traduções estão melhores do que nunca." Uma manhã de junho, Lucas apareceu na varanda onde Júlia estava trabalhando. "Preciso ir a Belo Horizonte amanhã. Questões bancárias para resolver e tenho que levar algo para a polícia." O tom dele era misterioso. Júlia olhou para ele curiosa. Algo relacionado ao Maurício Bernardes? Ela havia feito suas próprias pesquisas sobre o homem nas últimas noites. Era um empresário do ramo imobiliário, com uma reputação de usar métodos questionáveis para conseguir o que queria. "Pode ser", Lucas respondeu evasivamente. "Vou ficar fora o dia todo. Você fica bem aqui?" Júlia sorriu. "Vou sobreviver um dia sem você." Dona Edna prometeu me ensinar a fazer pão de queijo hoje, e a avó Rosa está empolgada para ir à feira na praça. Lucas beijou o topo da cabeça dela. "Você mudou tanto desde que chegamos aqui, para melhor." Júlia sentiu calor no peito. Ela realmente havia mudado, e estava surpresa por gostar da pessoa que estava se tornando. Na manhã seguinte, Lucas partiu no ônibus das 6 para Belo Horizonte. Júlia aproveitou o dia para estreitar laços com as mulheres da comunidade. Na casa de Dona Edna, junto com outras 3 vizinhas, passou a manhã toda aprendendo os segredos do pão de queijo perfeito. As senhoras riam e contavam histórias, ensinavam truques que haviam aprendido com suas mães e avós. Júlia se sentiu acolhida de uma forma que nunca experimentara antes. "Sabe, menina, quando você chegou aqui eu pensei, essa moça da cidade grande não vai durar uma semana." Dona Marlene, uma das vizinhas, confessou entre risadas. "Mas olha você aí, com as mãos na massa, literalmente. A gente pode ver que você tem um coração bom. Só estava precisando de um lugar para florescer." Júlia sentiu os olhos marejarem. Ela realmente estava florescendo ali de formas que nunca imaginara possíveis. À tarde, foi com a avó Rosa à feira da praça. Era uma feira pequena, mas cheia de vida, com barraquinhas vendendo produtos locais, queijos, doces, verduras, artesanato. Rosa conhecia quase todos os feirantes pelo nome, cumprimentando e parando para conversar. Júlia comprou um pouco de tudo: queijo Minas Frescal, doce de leite cremoso, pães caseiros, verduras orgânicas, e em uma barraca de artesanato encontrou uma toalha de mesa bordada à mão que seria perfeita para a cozinha. Enquanto caminhavam de volta para casa, carregadas de sacolas, Rosa comentou: "Você sabe, Júlia, eu estava preocupada quando vi como você reagiu ao chegar aqui. Mas a gente nunca sabe do que é capaz até ser testado. Lucas escolheu bem. Você tem força, menina. Só precisava descobrir isso." Júlia abraçou a avó, grata por ter aquela mulher sábia ao seu lado naquela jornada inesperada. Lucas voltou no ônibus da noite, cansado, mas com um brilho diferente nos olhos. Júlia estava esperando na varanda com um jantar quente. "Como foi?" ela perguntou ansiosa. Lucas sorriu misteriosamente. "Interessante, muito interessante." "Mas vamos comer primeiro, estou faminto." Ele devorou o frango com quiabo e angu que Júlia havia preparado, seguindo uma receita que Dona Edna lhe ensinara, elogiando cada garfada. Só depois de terminarem e estarem sentados confortavelmente na varanda, com chá de erva cidreira, Lucas contou: "Lembra daquela noite, há umas 3 semanas, quando ouvimos vozes altas vindo do quintal da Dona Marlene?" Júlia se lembrava vagamente. Havia sido uma noite em que vizinhos da Dona Marlene estavam fazendo uma festa na casa ao lado, e as vozes carregavam pelo vento. "Eu gravei parte da conversa", Lucas admitiu. "Não intencionalmente no início. Estava testando o microfone do meu celular para um projeto de trabalho e acabei capturando." Júlia se endireitou na cadeira, intrigada. "E o que você ouviu?" Lucas puxou o celular do bolso.
Aparentemente, um dos convidados daquela festa era um antigo sócio do Maurício Bernardes. Ele estava bêbado e começou a se gabar sobre alguns negócios que fizeram juntos no passado. Falou sobre resolver problemas com pessoas que ficavam no caminho. Mencionou especificamente um funcionário público teimoso da Secretaria de Cultura e como acidentes são úteis para ensinar lições. Meu Deus, Lucas. Júlia mal conseguia acreditar. Isso é uma confissão. Lucas acenou com a cabeça. Não direta, mas forte o suficiente para despertar interesse. Levei a gravação para a polícia hoje. Eles já estavam investigando o Maurício por outras irregularidades. Essa gravação pode ser a peça que faltava. Eles vão tentar rastrear esse ex-sócio e pressionar ele a colaborar em troca de um acordo. E tem mais, Lucas continuou, seu rosto mostrando uma mistura de satisfação e tristeza. Um investigador particular que meu pai contratou com suas últimas economias finalmente encontrou algo. O carro que atropelou Sofia foi rastreado até uma empresa de fachada registrada em nome de um laranja. E adivinhe quem aparece como beneficiário real daquela empresa nos registros fiscais escondidos? Maurício Bernardes. Júlia não conseguia acreditar. Então vocês vão conseguir justiça? Ele vai pagar pelo que fez? Lucas fez uma pausa. É um processo longo. Provar diretamente que ele ordenou tudo ainda é difícil. Mas entre a gravação que entreguei hoje, as evidências do incêndio criminoso e a ligação com o veículo do atropelamento, as autoridades têm material suficiente para apertar o cerco. A Receita Federal também está investigando ele por sonegação fiscal massiva. As paredes estão se fechando ao redor dele. Pela primeira vez desde que Lucas contara a história completa, Júlia viu esperança real em seus olhos. Não era sobre vingança, percebeu ela. Era sobre justiça, sobre dar um fim àquele capítulo negro da vida da família. Era sobre poder honrar a memória de Helena, sabendo que lutaram contra o mal que a destruiu. O que isso significa para nós? Ela perguntou baixinho. Vamos ficar aqui ou voltar para Belo Horizonte? Lucas pensou por um momento. Honestamente, eu gosto daqui. Sei que não era o plano original. Sei que você sonhava com uma vida diferente. Mas aqui, eu encontrei paz. Consegui processar tudo o que aconteceu. E você... Você floresceu aqui, Júlia. Eu vejo a diferença em você. Você está feliz de um jeito que nunca vi antes. Júlia tinha que concordar. Ela estava feliz de uma forma simples e autêntica que nunca experimentara na correria da cidade grande. Então ficamos, ela declarou firmemente. Pelo menos por enquanto. Vamos terminar de arrumar a casa, plantar aquela horta direito, talvez reformar o galinheiro. Eu consigo trabalhar remotamente de qualquer lugar, e você também. Sofia está bem nos Estados Unidos terminando a reabilitação. Seu pai pode vir nos visitar quando quiser. Isso pode funcionar, Lucas. Pode realmente funcionar. Lucas a puxou para um beijo, ambos sorrindo contra os lábios um do outro. A noite estava estrelada, os grilos cantavam sua sinfonia noturna, e pela primeira vez desde que chegara àquele lugar, Júlia sentia que estava exatamente onde deveria estar. O aeroporto de Confins estava movimentado naquela tarde de setembro. Lucas andava de um lado para o outro na área de desembarque, ansioso. Júlia segurava a mão dele, tentando transmitir calma. Ela vai adorar ver você, ela sussurrou. Fernando, o pai de Lucas, estava ali também, mais envelhecido do que Júlia se lembrava das fotos, mas com um sorriso no rosto que não aparecia há meses. O voo de Miami finalmente foi anunciado e os passageiros começaram a sair. Sofia apareceu sendo empurrada por um assistente de bordo em uma cadeira de rodas. Mas o que chamou a atenção de Júlia foi o sorriso radiante no rosto da garota. Ela não parecia quebrada ou derrotada. Pelo contrário, havia uma luz nela, uma força que transcendia a limitação física. «Lucas!» ela gritou, acenando entusiasticamente. Lucas correu até ela e a abraçou forte. Os dois rindo e chorando ao mesmo tempo. Fernando se juntou ao abraço
e Júlia ficou um pouco afastada, dando espaço para aquele momento familiar. Quando finalmente se separaram, Sofia estendeu a mão para Júlia. Você deve ser a Júlia. Meu irmão não para de falar de você nas videochamadas. Finalmente te conheço pessoalmente. Júlia pegou a mão dela, impressionada com o aperto firme e confiante. É um prazer te conhecer, Sofia. Lucas falou muito de você também. Sofia piscou. Espero que tenha falado só coisas boas. Não acredite se ele disse que fui eu quem quebrou o vaso favorito da mamãe quando tinha 8 anos. No caminho para Belo Horizonte, Sofia não parou de falar. Contou sobre o tratamento nos Estados Unidos, sobre os fisioterapeutas incríveis que a ajudaram, sobre como adaptou sua cadeira de rodas para ter mais independência. Sabe o que aprendi lá fora, Júlia? Ela disse, virando-se para trás para olhar a cunhada. Aprendi que limitação é muito mais mental do que física. Sim, não posso andar, mas posso fazer quase tudo o mais. Que vou fazer, pode acreditar. Pararam em Belo Horizonte apenas para pegar algumas coisas no pequeno apartamento onde Fernando morava agora. Era um lugar modesto, muito diferente da casa confortável que a família tinha antes. Mas Fernando mantinha tudo organizado e limpo, com fotos de família nas paredes. Sofia notou uma foto grande de Helena na sala. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois tocou o vidro do porta-retratos suavemente. Sinto falta dela todos os dias, ela disse baixinho. Todos nós sentimos, Fernando respondeu, sua voz rouca de emoção. Mas ela estaria tão orgulhosa de você, Sofia, de como você lutou, de como se recuperou, de como não deixou que aquilo te definisse. Sofia assentiu, limpando as lágrimas. Ela me ensinou a ser forte. Mesmo no final, quando estava tão triste, ela tentava sorrir para mim nas videochamadas. Dizia que eu era a pessoa mais corajosa que conhecia. Eu queria que ela visse que valeu a pena acreditar em mim. A viagem para Santa Rita do Vale levou mais algumas horas. Sofia admirava a paisagem pelas janelas, comentando sobre as montanhas, os pastos, as pequenas cidades que passavam. É tão diferente dos Estados Unidos, lá tudo é tão organizado, mas falta alma, sabe? Aqui tem alma em cada cantinho. Júlia sorriu, lembrando-se de como havia reclamado exatamente da falta de organização quando chegara. Como sua perspectiva havia mudado. Quando finalmente chegaram a Santa Rita do Vale e pararam em frente à casa da vovó Célia, Sofia ficou encantada. Eu lembro dessa casa. Vim aqui algumas vezes quando era pequena. A vovó Célia fazia os melhores pães de queijo do mundo e tinha uma jabuticabeira enorme lá nos fundos. Lucas sorriu. A jabuticabeira ainda está lá, e a Júlia aprendeu a fazer pães de queijo. Não são tão bons quanto os da vovó, mas são próximos. Dona Edna, que havia ficado sabendo da chegada de Sofia, já estava esperando na varanda com uma jarra de suco de maracujá gelado e um prato de biscoitos. Bem-vinda de volta, menina. A última vez que te vi, você tinha uns 12 anos e era uma pestinha que não parava quieta. Sofia riu. Ainda sou uma pestinha, Dona Edna, só com rodas agora. A senhora deu uma gargalhada e abraçou a garota. Gosto do seu espírito, criança. Vai se dar bem aqui. Instalar Sofia na casa apresentou alguns desafios. A casa não tinha rampas, e alguns cômodos eram pequenos demais para a cadeira de rodas manobrar facilmente. Mas Lucas já tinha um plano. Vou fazer algumas adaptações. Uma rampa na entrada, alargar as portas do banheiro e do quarto, talvez instalar barras de apoio em alguns lugares. Não é nada que um fim de semana de trabalho não resolva. Sofia protestou, dizendo que não queria dar trabalho, mas Fernando foi firme. Vamos fazer isso direito. Esta é sua casa também. Naquela noite, todos jantaram juntos na varanda. Júlia tinha preparado um verdadeiro banquete: frango caipira com quiabo, angu cremoso, couve refogada, farofa crocante e o melhor pão de queijo que já havia feito. Sofia comeu com gosto, elogiando cada prato. Júlia, você é uma artista na cozinha. Lucas, se não tratar bem essa mulher, eu vou roubar ela de você. Todos riram, e pela primeira vez em muito tempo, a família Andrade parecia completa novamente,
mesmo com a dolorosa ausência de Helena. Depois do jantar, enquanto Fernando e a avó Rosa lavavam a louça, insistindo que os jovens descansassem, os três foram para o jardim. Sofia manobrou sua cadeira com habilidade pelo caminho de pedras. Vocês fizeram um trabalho incrível aqui. Está completamente diferente das minhas memórias. Mais vivo, mais acolhedor. Lucas contou sobre todos os projetos que haviam feito e Júlia compartilhou suas histórias de aprender a cuidar das plantas. Sabe, Sofia, Júlia disse pensativa, quando cheguei aqui eu odiava tudo. Achava que tinha sido roubada da vida que merecia. Mas agora percebo que esta é a vida que eu precisava. Este lugar me ensinou coisas que nenhuma cidade grande poderia ensinar. Me ensinou paciência, humildade, o valor do trabalho manual, a importância de comunidade. Sofia olhou para ela com admiração. Você soa como alguém que passou por uma transformação real. É lindo de ver. Lucas então contou para Sofia sobre a gravação que havia feito e entregado à polícia. Os olhos dela se iluminaram. Então finalmente vamos ter justiça? Aquele homem horrível vai pagar pelo que fez? Lucas foi cauteloso. As rodas da justiça giram devagar, mas estão girando. A polícia disse que há uma boa chance de conseguirem provas suficientes para processar ele criminalmente. E mesmo que não consigam pelo atropelamento e incêndio, as investigações fiscais vão destruir o império dele de qualquer forma. Sofia ficou em silêncio por um momento, olhando para as estrelas. Sabe o que é engraçado? Eu passei tanto tempo com raiva, querendo vingança contra quem fez isso comigo. Mas lá nos Estados Unidos, trabalhando com minha terapeuta, aprendi que a raiva só me machucava mais. Não o cara que me atropelou, não o Maurício Bernardes, só a mim mesma. Então decidi focar no que podia controlar. Minha recuperação, minha atitude, meus objetivos. E funcionou. Estou feliz, apesar de tudo. A mamãe ficaria tão orgulhosa de ouvir isso, Lucas disse, sua voz embargada. Sofia concordou. Eu sei, e é por isso que criei meu blog, para mostrar para outras pessoas em situações parecidas que é possível ser feliz mesmo quando a vida te dá um golpe terrível, que vale a pena lutar. Já tenho milhares de seguidores, gente de todo o mundo que me escreve dizendo que me inspiro eles. É incrível. Júlia sentiu uma onda de respeito por aquela garota corajosa. Quando finalmente se recolheram para dormir, Sofia no quarto que Lucas e Júlia haviam preparado especialmente para ela, Fernando no sofá-cama da sala, a casa estava cheia de vida novamente. Júlia deitou-se ao lado de Lucas, ouvindo os sons noturnos de Santa Rita do Vale. Sua família é incrível, ela sussurrou. Sim, Lucas concordou, puxando-a para perto. E agora é sua família também. Os dias seguintes foram de ajustes. Lucas trabalhou incansavelmente construindo rampas e adaptando a casa para as necessidades de Sofia. Dona Edna trouxe seu sobrinho, um carpinteiro habilidoso, para ajudar. Em uma semana a casa estava totalmente acessível. Sofia podia se mover livremente por todos os cômodos e até conseguia sair para o quintal sozinha. Sua independência e determinação impressionavam todos que a conheciam. Júlia e Sofia se tornaram próximas rapidamente. Passavam as tardes juntas, Sofia ajudando com traduções, ela falava inglês fluentemente, enquanto Júlia cuidava da horta e da casa. Conversavam sobre tudo, relacionamentos, sonhos, medos, esperanças. Sofia contava histórias hilariantes de seus dias no centro de reabilitação, e Júlia compartilhava suas próprias descobertas sobre si mesma desde que chegara a Santa Rita do Vale. Uma tarde, enquanto colhiam tomates na horta, Sofia fez uma pergunta direta. Júlia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Júlia assentiu, curiosa. Lucas te contou tudo o que aconteceu com nossa família? Os detalhes, quero dizer. Júlia confirmou que sim, que Lucas havia finalmente aberto seu coração algumas semanas atrás. Sofia mordeu o lábio, pensativa. E você sabe que minha mãe, que ela não aguentou no final? Júlia colocou gentilmente a mão no ombro de Sofia. Eu sei, e sinto muito. Não consigo imaginar a dor que vocês passaram.
Sofia limpou uma lágrima que escapou. Foi horrível, especialmente porque eu estava longe, não pude estar aqui nos últimos meses de vida dela. Falávamos por videochamada, mas não é a mesma coisa. Eu via ela definhando, ficando mais triste a cada dia, e me sentia tão impotente. Ela estava lutando contra tantas coisas ao mesmo tempo, Sofia continuou. A culpa por meu acidente, a perda do laboratório que era seu sonho, as dívidas, a pressão de tudo. E eu sei que ela estava tentando ser forte por nós, mas por dentro estava se despedaçando. Papai disse que nos últimos dias ela ficava olhando para fotos antigas, momentos felizes, chorando silenciosamente. Júlia sentia o coração apertado ouvindo aquilo. O que mais me machuca, Sofia admitiu, sua voz tremendo, é que ela não chegou a ver que eu estava melhorando. Ela vendeu tudo, se sacrificou completamente para pagar meu tratamento, mas não viveu para ver os resultados. Não viu que valeu a pena. Não viu que eu sou forte e capaz e que vou ter uma vida plena mesmo com as limitações. E isso me mata por dentro. Júlia abraçou Sofia firmemente. Ela sabe, Sofia. De alguma forma, onde quer que ela esteja, ela sabe. E está orgulhosa. Você é uma das pessoas mais incríveis que já conheci. E não é apesar da cadeira de rodas, é incluindo ela. Você transformou algo terrível em força e inspiração. Sua mãe faria exatamente isso se estivesse aqui. Sofia chorou no ombro de Júlia, liberando anos de dor e culpa acumuladas. Naquela noite, Fernando pediu para conversar com todos. Eles se reuniram na sala, e ele parecia carregar um peso enorme nos ombros. Há algo que preciso contar para vocês. Algo que venho guardando porque não sabia como compartilhar. Ele respirou fundo. Recebi uma ligação da polícia hoje. O Maurício Bernardes foi preso. Eles conseguiram provas suficientes através da gravação de Lucas e de várias outras evidências que surgiram durante a investigação. O silêncio que se seguiu era pesado. Não era celebração, era alívio mesclado com tristeza. Justiça estava sendo feita, mas Helena não estava ali para ver. Eles prenderam ele sob acusação de incêndio criminoso, tentativa de homicídio qualificado, suborno de autoridades e uma lista enorme de crimes fiscais. Fernando continuou. O advogado dele tentou conseguir fiança, mas foi negado. Ele vai ficar preso durante todo o julgamento. E tem mais, Fernando disse, sua voz ficando mais firme. As autoridades congelaram todos os bens dele. Todas as empresas, propriedades, contas bancárias. Aparentemente ele estava envolvido em muito mais esquemas ilícitos do que imaginávamos. O Ministério Público está falando em décadas de prisão se for condenado por tudo. Lucas fechou os olhos, processando a informação. Era o que eles queriam, mas não trazia de volta tudo que haviam perdido. Papai, Sofia disse suavemente, você fez o certo. Você não se curvou quando ele tentou te subornar. Você manteve sua integridade, mesmo sabendo que poderia ter consequências. Mamãe estava tão orgulhosa disso. Ela sempre dizia que você era o homem mais honrado que conhecia. Fernando limpou os olhos discretamente. Mas essa honra custou tudo para nossa família. Custou a vida da minha esposa. Lucas se levantou e abraçou o pai. Não, papai. A ganância e maldade do Maurício custaram isso. Você fez o que era certo. E no final, o certo prevaleceu. Pode ter levado tempo, pode ter custado caro, mas prevaleceu. Mamãe sabia disso no fundo. É por isso que ela nos deixou esta casa, este refúgio. Ela queria que continuássemos vivendo com integridade, não importa o custo. A família passou a noite conversando, relembrando Helena. Compartilharam histórias engraçadas, momentos especiais, lições que ela havia ensinado. Júlia ficou conhecendo melhor a sogra que nunca chegou a conhecer pessoalmente e sentiu uma tristeza profunda por tudo que Helena havia perdido. Mas também sentiu gratidão pelo legado que ela deixara. Aquela casa, aquele refúgio onde estavam se curando. Sabe o que acho que devemos fazer? Sofia sugeriu, quebrando um momento de silêncio contemplativo. Acho que devemos fazer desta casa um lugar de cura e renovação. Não só para nós, mas para outras pessoas também. Júlia,
Você podia dar aulas de idiomas online daqui, fazer deste um espaço de aprendizado. Lucas, você já trabalha remotamente. E eu? Ela sorriu. Eu posso expandir meu trabalho com o blog, talvez até criar workshops online para pessoas com mobilidade reduzida. A ideia foi ganhando forma enquanto conversavam. Poderiam transformar parte da casa em um pequeno estúdio, criar conteúdo inspirador, compartilhar suas histórias de superação. Santa Rita do Vale seria a base deles, mas o impacto poderia alcançar o mundo todo através da internet. Helena iria adorar isso, Fernando disse sorrindo pela primeira vez desde que a conversa sobre o Maurício começara. Ela sempre acreditou em usar nossa dor para ajudar outros. Quando finalmente foram dormir, já passava da meia-noite. Júlia deitou-se ao lado de Lucas, sentindo o peso emocional do dia. Foi muita informação para processar, ela sussurrou. Lucas concordou, puxando-a para perto. Mas sinto que finalmente estamos virando uma página. O pesadelo está terminando. Agora podemos focar em construir algo novo, algo bom. Júlia beijou-o suavemente. Vamos construir juntos, você, eu, Sofia, seu pai, uma família. E enquanto dormiam, lá fora, a lua iluminava Santa Rita do Vale com sua luz prateada. A casa da vovó Célia, que havia testemunhado tanta história ao longo dos anos, agora abrigava uma nova geração pronta para escrever seu próprio capítulo. Um capítulo de cura, renovação e esperança depois da tempestade mais escura. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas. O julgamento de Maurício Bernardes avançava lentamente pelo sistema judicial, mas as evidências eram esmagadoras. Em outubro, Lucas havia vendido os direitos de um aplicativo que desenvolveu para uma grande empresa de tecnologia, garantindo uma estabilidade financeira que permitia à família focar em seus projetos sem pressão. A notícia chegou numa manhã chuvosa e todos comemoraram com um almoço especial preparado coletivamente. Sofia transformou um dos quartos da casa em estúdio. Com equipamento básico de gravação que comprou online, começou a produzir conteúdo regular para seu canal. Falava sobre mobilidade reduzida, superação, saúde mental, relacionamentos. Seus vídeos eram honestos, às vezes engraçados, sempre inspiradores. O canal cresceu exponencialmente, atingindo centenas de milhares de inscritos. Empresas começaram a procurá-la para parcerias. Ofertas de patrocínio apareciam semanalmente. Júlia, inspirada pela cunhada, criou sua própria iniciativa. Começou a oferecer aulas de línguas online para jovens de comunidades carentes, usando uma plataforma gratuita. O projeto cresceu organicamente, com voluntários se juntando para ensinar diversos idiomas. Ela coordenava tudo da varanda da casa em Santa Rita, conectando pessoas de diferentes partes do Brasil e até de outros países. Era gratificante de uma forma que trabalho comercial nunca havia sido. Fernando decidiu se aposentar definitivamente da Secretaria de Cultura. Aos 62 anos, ele queria aproveitar mais tempo com os filhos e finalmente processar o luto pela perda de Helena de forma saudável. Mudou-se permanentemente para Santa Rita, ocupando um dos quartos que haviam reformado. Passa os dias cuidando do jardim, lendo e ocasionalmente dando consultorias online para a preservação de patrimônio histórico. A vida na pequena cidade havia encontrado seu ritmo. Júlia acordava cedo, cuidava da horta e das galinhas que haviam finalmente comprado para o galinheiro reformado. Preparava o café, enquanto Lucas já estava mergulhado em códigos no laptop. Sofia geralmente dormia até mais tarde, trabalhando em seu conteúdo à noite, quando a inspiração fluía melhor. Fernando ocupava-se com pequenos reparos pela casa e pela comunidade, tornando-se uma figura querida entre os vizinhos. Dona Edna e as outras senhoras da comunidade haviam adotado completamente a família Andrade. Havia sempre convites para almoços comunitários, festas religiosas, celebrações de aniversário. Sofia era particularmente popular, sua energia contagiante e atitude positiva conquistando todos.
As crianças da vila adoravam quando ela contava histórias sobre os Estados Unidos ou mostrava truques que podia fazer com a cadeira de rodas. Em janeiro de 2025, numa tarde quente, Júlia estava no quintal quando sentiu uma náusea súbita. Correu para o banheiro e vomitou. Era a terceira vez naquela semana. A avó Rosa, que percebera antes mesmo de Júlia, apenas sorriu e disse: "Acho que temos uma novidade chegando, minha filha." O teste de farmácia confirmou. Júlia estava grávida. Ela olhou para aquela linha positiva e um misto de medo e alegria a inundou. Contar para Lucas foi emocionante. Ele a pegou no colo e rodou com ela pela sala, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Vamos ter um bebê. Um pequeno Andrade vai crescer aqui, nesta casa cheia de história e amor." Sofia gritou de alegria, já planejando como seria a melhor tia do mundo. Fernando abraçou Júlia calorosamente, sussurrando: "Helena teria ficado tão feliz. Um novo começo, uma nova vida. Obrigado por trazer esperança de volta para nossa família." A gravidez de Júlia coincidiu com boas notícias do julgamento. Em fevereiro, Maurício Bernardes foi condenado a 19 anos de prisão por múltiplos crimes. Ele tentou apelar, mas os tribunais mantiveram a sentença. Além disso, foi obrigado a pagar indenizações substanciais às vítimas de seus esquemas, incluindo a família Andrade. Não era sobre o dinheiro, mas sim sobre o reconhecimento público de que justiça havia sido feita. "Não vamos usar esse dinheiro para nós", Fernando decidiu numa reunião familiar. "Vamos criar um fundo em nome de Helena. Vai ajudar outras famílias que foram vítimas de crimes violentos, especialmente aquelas que precisam de tratamento médico caro. É o que ela gostaria." Todos concordaram imediatamente. O Fundo Helena Andrade foi estabelecido, com Sofia como porta-voz e Lucas gerenciando as finanças. À medida que os meses passavam e a barriga de Júlia crescia, a casa em Santa Rita do Vale se preparava para receber seu mais novo membro. Pintaram o quarto do bebê de amarelo suave, compraram móveis básicos mais charmosos e Dona Edna organizou um chá de bebê que reuniu metade da cidade. Presentes chegavam de todos os lados: cobertinhas tricotadas à mão, roupinhas costuradas com amor, brinquedos de madeira artesanais. A comunidade celebrava aquela nova vida. Numa noite quente de dezembro, quando as cigarras cantavam alto, anunciando a chegada do verão, Júlia e Lucas sentaram-se na varanda como faziam todas as noites. "Você se lembra de como odiou este lugar no início?" Lucas perguntou sorrindo malicioso. Júlia riu. "Como poderia esquecer? Eu era uma pessoa completamente diferente, mimada, superficial, focada nas coisas erradas. Este lugar me transformou." "Não", Lucas a corrigiu gentilmente. "Este lugar apenas revelou quem você sempre foi por baixo das expectativas e pressões externas. Você sempre teve essa força, essa capacidade de amar e se adaptar. Só precisava de espaço para florescer." Júlia sentiu lágrimas nos olhos. A gravidez a deixara emotiva. "Sua mãe me deu esse espaço, mesmo sem me conhecer. Ela deixou esta casa como refúgio para você, mas acabou salvando a mim também." Lucas pousou a mão na barriga de Júlia, sentindo o bebê chutar. "Vamos chamar ela de Helena", Júlia disse de repente. "Se for menina, ela vai se chamar Helena, para honrar a mulher que nos deu este lar." Lucas não conseguiu falar, apenas assentiu, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Era perfeito. Era certo. Era o fechamento de um ciclo e o início de outro. Enquanto as estrelas brilhavam acima deles e os sons noturnos de Santa Rita do Vale criavam sua sinfonia habitual, o casal permaneceu ali, de mãos dadas, contemplando o futuro que construiriam juntos naquele lugar improvável que se tornara seu lar verdadeiro. Era véspera de Ano Novo, encerrando 2025. A casa da vovó Célia estava transformada. Guirlandas de flores naturais decoravam as portas e janelas. Lanternas coloridas penduradas nas árvores criavam um ambiente mágico. Na cozinha, Dona Edna comandava uma equipe de vizinhas preparando um banquete: leitoa assada, arroz com pequi, farofa rica, saladas variadas,
doces tradicionais. O quintal estava preparado para receber cerca de 50 pessoas da comunidade. Júlia, agora com 9 meses de gravidez e enorme, supervisionava os preparativos sentada confortavelmente numa cadeira de balanço na varanda. Sofia zigue-zagueava pela casa em sua cadeira de rodas, ajudando onde podia, rindo e conversando com todos. Lucas e Fernando montavam uma mesa comprida sob a grande jabuticabeira, onde todos se sentariam para o jantar. A avó Rosa organizava pratos e talheres com a precisão de quem fez isso 1000 vezes. Quem diria que há 1 ano e meio eu estava reclamando deste lugar? Júlia comentou com Dona Edna, que parou para tomar um copo d'água. E agora está organizando a maior festa que Santa Rita viu em anos. A senhora respondeu com carinho. A vida dá voltas engraçadas, não é? Às vezes o que parece uma maldição é na verdade uma bênção disfarçada. Júlia concordou, acariciando a barriga onde a pequena Helena se mexia ativamente. Os convidados começaram a chegar ao anoitecer. Famílias inteiras, crianças correndo e brincando, idosos sentando-se confortavelmente nas cadeiras espalhadas pelo jardim. O padre da igreja veio e benzeu a mesa antes do jantar. Havia música ao vivo, um trio de violeiros da região tocando músicas tradicionais mineiras. A atmosfera era de alegria pura, celebração genuína de comunidade e amor. Durante o jantar, Fernando pediu atenção. Ele estava em pé segurando uma taça e todos silenciaram para ouvi-lo. Quero agradecer a todos vocês por acolherem minha família nestes últimos meses. Nós chegamos aqui quebrados, destruídos por tragédias. Mas Santa Rita do Vale, e especialmente esta casa, nos deram o que precisávamos: paz, espaço para curar e uma comunidade que nos abraçou sem reservas. Sua voz falhou momentaneamente e Lucas se levantou para ficar ao lado dele. Minha falecida esposa Helena, Fernando continuou, deixou esta casa para nós como um presente final. Ela queria que encontrássemos felicidade de novo, mesmo que ela não pudesse estar aqui para compartilhar. E nós encontramos. Lucas e Júlia construíram um lar maravilhoso aqui. Sofia está fazendo um trabalho incrível, inspirando milhares de pessoas. E em breve teremos uma nova Helena entre nós, continuando o legado de amor e força da minha esposa. Houve aplausos e alguns soluços emocionados entre os presentes. Sofia então pegou o microfone. Ela havia trazido equipamento simples de som para a festa. Eu queria ler algo que minha mãe escreveu, ela disse, puxando um papel dobrado do bolso. Encontrei isto entre os pertences dela. É do testamento que foi lido no casamento de Lucas e Júlia, mas há uma parte que não foi lida naquele dia. Todos ficaram em silêncio absoluto. Sofia começou a ler, sua voz clara, mas carregada de emoção. Para meu filho Lucas e sua esposa Júlia, deixo a vocês não apenas esta casa, mas também a responsabilidade de manter vivo o amor que foi plantado aqui por gerações. A vovó Célia me ensinou que um lar não é feito de paredes, mas de memórias, risadas e lágrimas compartilhadas. Façam desta casa um lugar de refúgio e renovação. Abram suas portas para quem precisa. Plantem amor e colham felicidade. Sofia continuou. Eu não estarei mais aqui quando vocês lerem isto, mas, por favor, não se enterrem em tristeza por mim. Eu vivi, amei, lutei e perdi. Mas também tive momentos de alegria pura que ninguém pode tirar de mim. Cuidem um do outro. Cuidem de Sofia. Cuidem do Fernando. E quando o primeiro filho de vocês nascer, contem a essa criança sobre a avó que ela não conheceu, mas que a amava antes mesmo de ela existir. Com todo o meu amor, Helena. Não havia um olho seco no jardim. Júlia chorava abertamente, uma mão na barriga e outra sendo apertada por Lucas. Fernando tinha o rosto escondido nas mãos, os ombros tremendo. Dona Edna abraçava a avó Rosa, ambas em lágrimas. Era uma dor coletiva, mas também uma celebração coletiva daquela vida que tocara tantas pessoas. Quando os sinos da igreja badalaram meia-noite, todos se abraçaram. Fogos de artifício iluminaram o céu. Os vizinhos haviam se cotizado para comprar uma quantidade generosa. Lucas beijou Júlia profundamente.
suas mãos sobre a barriga dela, onde Helena se mexia ativamente. Feliz Ano Novo, amor da minha vida, ele sussurrou. Que este ano nos traga mais alegrias do que conseguimos imaginar. A festa continuou até as primeiras horas da manhã. As crianças eventualmente adormeceram em cobertores espalhados pela grama. Os adultos conversavam baixinho, compartilhando histórias e sonhos para o novo ano. Sofia filmou momentos da celebração para seu canal, capturando a essência daquela comunidade unida. Era conteúdo genuíno, real, que seus seguidores adorariam. Quando finalmente os últimos convidados foram embora e a família ficou sozinha, sentaram-se cansados, mas felizes na varanda. O sol começava a nascer, pintando o céu de tons rosados e dourados. Este foi o melhor ano novo da minha vida, Júlia declarou. Nada de festas caras em hotéis chiques, só pessoas que nos amam de verdade, comida feita com carinho e a certeza de que estamos exatamente onde deveríamos estar. Lucas concordou, puxando-a para perto, ou tão perto quanto a barriga permitia. No ano que vem teremos a pequena Helena aqui com a gente. Mal posso esperar para ver ela crescer neste lugar, aprender a andar descalça pela grama, ajudar na horta, conhecer todos os vizinhos. Ela vai ter a infância que eu tive aqui, cheia de liberdade e amor. Júlia sorriu, imaginando aquele futuro. Era tão diferente do que havia planejado, mas era infinitamente melhor. Sofia apareceu com 3 canecas de café. Achei que vocês poderiam precisar disto. Ainda temos que limpar toda a bagunça. Mas ninguém parecia com pressa. Sentaram-se ali os 3, assistindo o primeiro amanhecer do ano novo. Era um momento de paz profunda, de gratidão, de esperança. Haviam atravessado a tempestade mais escura e emergido mais fortes do outro lado. Obrigado, mamãe, Lucas sussurrou para o céu, sabendo de alguma forma que ela ouvia. Obrigado por nos dar este lar, por nos ensinar que o verdadeiro tesouro não está nas coisas que possuímos, mas nas pessoas que amamos e nos lugares que tocam nossa alma. Vou cuidar bem desta casa. Vou manter seu legado vivo, prometo. E enquanto o sol subia definitivamente no horizonte, iluminando Santa Rita do Vale em toda sua simplicidade rústica, a casa da vovó Célia permanecia firme, testemunha silenciosa de mais um capítulo na longa história da família Andrade. Uma história de dor e cura, de perda e renovação, de finais que eram, na verdade, apenas novos começos disfarçados. E assim, em meio às montanhas de Minas Gerais, numa cidadezinha que muitos nem sabiam que existia, a família Andrade reconstruiu suas vidas sobre as fundações deixadas por aqueles que vieram antes. Júlia, que chegara ali cheia de amargura e expectativas frustradas, encontrou uma versão melhor de si mesma, entre canteiros de hortaliças e conversas na varanda. Lucas transformou o luto em propósito, honrando a memória da mãe ao viver da forma que ela desejara. Sofia inspirou milhares ao mostrar que limitações físicas não definem quem somos. E Fernando, por fim, fez as pazes com escolhas difíceis que custaram muito, mas preservaram sua integridade. 10 meses depois, numa tarde chuvosa de outubro de 2026, Júlia deu à luz uma menina saudável de cabelos escuros e olhos atentos em uma maternidade da região. Helena Maria Andrade chegou ao mundo chorando forte, anunciando sua presença com a mesma determinação que marcara sua avó. O quarto do hospital se encheu de lágrimas, sorrisos e uma emoção silenciosa que não precisava de palavras. Quando colocaram a bebê nos braços de Júlia pela primeira vez, ela contemplou aquele rostinho miúdo e sentiu que algo maior se completava. Ali estava a continuidade de uma história, o fruto de um amor que sobrevivera ao pior que a vida podia impor. Bem-vinda, Helena, ela sussurrou. Sua avó te amou antes mesmo de você nascer, e nós vamos te contar sobre ela todos os dias. Lucas, segurando a filha com uma delicadeza que Júlia nunca tinha visto, sorriu entre lágrimas. Ele pensou em tudo o que aquela casa já testemunhara, alegrias, perdas, despedidas e recomeços, e compreendeu que o verdadeiro milagre não era apenas aquele nascimento, mas a força de uma família que se recusou a ser destruída.
E mesmo fora das paredes da antiga casa no interior de Minas, um novo capítulo começava para os Andrade, sustentado por amor, memória e esperança. Se você gostou desta história de superação e renovação, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção. São histórias reais de pessoas comuns enfrentando situações extraordinárias, provando que é possível reconstruir mesmo quando tudo parece perdido. Deixe seu gostei, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança hoje e conte nos comentários o que mais te tocou nesta jornada da família Andrade. Qual foi o momento que mais te emocionou? Foi a transformação da Júlia, a força da Sofia, o desfecho com Maurício, ou talvez a mensagem póstuma de Helena? Quero saber sua opinião. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias cheias de emoção e reviravoltas. Um abraço e até a próxima, com novas histórias que provam que a vida, por mais dura que seja às vezes, sempre nos oferece uma chance de recomeçar.